Oi, gente, tudo bem? Tô aqui em casa, toda equipada, com algumas coisas que vocês nunca me viram mexendo, que é com tinta e pincel. E hoje eu quis gravar enquanto eu tô fazendo isso, porque quero ter um bate-papo com vocês, justamente sobre um pouco mais sobre esse universo aí dos hobbies, artesanais, criativos. Então, achei que era um momento bom para a gente ter essa conversa enquanto eu tô aqui no meu hobby criativo. Bom, como vocês sabem, eu sou artesã, né? De nascença, eu brinco, porque desde que eu nasci, eu lembro quando eu era pequenininha, no prézinho, eu sempre gostei de fazer, mexer com cola, com papel. Eu lembro que eu fazia na escola e depois eu fazia minha mãe ir na papelaria comprar os materiais para eu repetir tudo que eu fazia na escola em casa. E algo que foi muito marcante foi uma atividade com bolinhas de papel crepom amassadinhas. E aí, coloridas, ia montando um quadrinho, um desenho com essas bolinhas coloridas. Vocês sabem, eu acho, né, um pouquinho da minha história. Não sei se aqui no YouTube tem um vídeo da minha história, mas no Instagram com certeza tem. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo o link, é @marialauragimenez. Lá eu estou todos os dias postando conteúdos muito legais, criativos, inspiradores, um pouquinho da minha rotina, como artesã, professora, dona de ateliê, empreendedora, né? E também um pouco da minha rotina como dona de casa e esposa. E hoje eu tenho o prazer, eu falo que é um privilégio, sim, mas também é fruto de muito esforço, muita dedicação e muito trabalho, e principalmente muita coragem nessa minha veia artística e empreendedora. Porque hoje eu tenho o prazer de trabalhar, então a minha profissão hoje é ser artesã. E eu falo que eu sou artesã porque eu não sou só costureira de costura criativa, eu não sou só professora de costura criativa. Eu sou artesã porque eu gosto de todos os tipos de manualidades que vocês imaginarem. Confesso que a parte que eu menos me dou bem é com o pincel, mas eu tô decidida a tentar desenvolver essa minha parte, né, artística com os pincéis. E aí, o tema de hoje é justamente isso. Por quê? Eu sei que muitas de vocês que me acompanham aqui nas redes também são artesãs profissionalmente falando, né? Mas muitas também são artesãs de coração. Então se identificam muito com esse mundo artesanal, mas tem uma profissão diferente, né, do artesanato, que não necessariamente tem a ver com artesanato. E o artesanato mora justamente na história de várias pessoas que eu sei que acompanham minhas postagens, e a gente partilha muito. O artesanato ocupa esse lugar de hobby, de descanso, de até uma forma terapêutica de cuidar de si mesma. E por que eu achei esse tema interessante para a gente conversar aqui? Porque é muito desafiador para nós que trabalhamos com artesanato profissionalmente, em vários aspectos, né? Então, os desafios vêm no sentido da gente se sentir segura mesmo, né? Com o nosso trabalho, sentir que você pode realmente cobrar pelo seu trabalho, que apesar de você fazer com muita leveza e muita alegria, ainda assim é trabalho e tem esforço, né? E tem dedicação. Mas hoje eu quero falar principalmente do desafio de trabalhar com artesanato e mesmo assim conseguir se permitir ter o artesanato também como um hobby. E eu confesso assim que hoje, na fase que eu estou na minha história com o artesanato, esse é o meu maior desafio, porque eu mesma sinto que se eu estou fazendo algo sem ser por encomenda ou porque eu preciso, né, desenvolver algo para poder ensinar para as minhas alunas, se eu estou fazendo isso só porque me deu vontade, eu sinceramente tenho a impressão de que... Peraí, estou concentrada aqui porque, como eu disse, né, o pincel não é muito meu amigo.
Eu quero fazer uma libélula e eu estou em dúvida se eu faço. A libélula, geralmente, ela tem a asinha retinha, né? Uma e a outra embaixo, ou se ela é um pouquinho pra cima. Que jeito será que é, gente? O bom da pintura em vidro é que a gente pode testar e pode apagar com álcool se você não gostar. Eu acho isso fantástico. E aí, eu tenho tido essa dificuldade de achar que eu não posso me permitir ficar à toa fazendo artesanato. Eu tenho a impressão, sinceramente, que isso é muito próprio, assim, da mulher. Não que isso seja bom, né? Eu acho, inclusive, que é ruim. E até por isso que eu tô trazendo essa reflexão aqui, porque eu tenho certeza que outras mulheres pensam isso também. Eu quero ajudá-las a raciocinar o quanto isso faz mal pra gente. O que é esse tal isso que eu fico falando, né? É quase como um sentimento de culpa, é quase como se sentir errada ou até inadequada por ter a necessidade de descansar, não deitada no sofá, o que também é uma delícia e várias vezes eu também descanso deitada no sofá. Mas no meu caso, particularmente, eu descanso fazendo isso aqui que eu tô fazendo, ó, agora, fazendo artesanato. Isso para mim é descanso, sabe? O artesanato, ele tem uma capacidade de relaxar e de devolver a gente pra gente mesmo, que é assim, só quem já tentou fazer artesanato, se permitindo enxergar o artesanato dessa forma como eu falei, vai conseguir entender isso que eu tô falando, né? E aí fica um convite para você que está assistindo esse vídeo e nunca se permitiu fazer algum tipo de artesanato só por fazer, só para relaxar. Eu prometo que vale muito a pena. Depois você volta aqui para me contar. Inclusive, gente, quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários alguma experiência em relação ao artesanato que vocês tiveram e que foi positiva, né? Que ele realmente mudou ali o seu dia, o seu sentir, o seu pensar, a sua semana e até às vezes a sua história, como aconteceu comigo. O artesanato mudou a minha história de várias formas. Agora, vou contar para vocês um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho pensado e vivido e sentido ultimamente, até mesmo para a gente ter esse espaço aqui mesmo de partilha. E por isso que eu peço sempre para vocês responderem aqui nos comentários, para a gente conversar, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto da internet. É a possibilidade de a gente se conectar com pessoas que são muito diferentes de nós, mas ao mesmo tempo muito parecidas. Para quem sabe da minha história, já leu lá no Instagram, ou em algum momento, né, já ouviu em relação ao artesanato, o artesanato está na minha vida desde sempre, mas por outro lado ele se tornou parte fundamental da minha vida e dos meus dias a partir de um momento de muita dificuldade. Foi um momento que eu tive depressão, que eu tive crises de ansiedade fortíssimas, que eu precisei fazer um tratamento bem assim, cuidadoso mesmo em relação a medicamento, terapia, porque eu assim me senti muito perdida e ao mesmo tempo muito culpada por ter tudo e ainda assim estar triste. Quem já teve depressão e sentiu isso? É muito ruim, né? Porque nós mesmas nos julgamos, nós mesmas não damos espaço para a gente sentir o que precisa ser sentido e a gente não se permite, né? É como se a gente quisesse ficar travando uma guerra de braço com a gente mesma. E isso só atrapalha, isso só atrasa a cura, isso só deixa a gente ainda mais desgastada e sofrida. E aí nesse processo todo, né, de terapia e de redescoberta de mim mesma, eu enxerguei no artesanato um espaço de trabalho, mas ao mesmo tempo de muita leveza. E por isso que eu falo que é muito gostoso poder trabalhar com artesanato, mas, como tudo na vida, exige responsabilidade, porque é um trabalho, e a responsabilidade às vezes vem carregada, né,
com algumas preocupações que não que deixam o artesanato menos leve, não é isso. O artesanato continua sendo uma delícia, mas é que torna o dia a dia um pouquinho mais assim, cheio de preocupações mesmo, né? Eu tô retomando aqui um pedacinho da minha história para falar que esse ano eu tive, depois de, acho que de 5 anos, muito bem, depois dessa questão aí da depressão, né? Depois de 5 anos sendo quase liberada pela minha médica em relação ao meu tratamento, porque o tratamento para depressão, ele é um tratamento a longo prazo, né? E a partir do momento que eu parei de brigar comigo mesma e com a minha doença, foi quando eu mais melhorei. E fica a dica então para vocês de uma pessoa que não é da área da saúde. Eu não sou da área da saúde, eu não sou psicóloga, não sou médica, mas eu sou uma paciente que, por experiência própria, posso te afirmar que a partir do momento que você para de brigar com você mesma, a sua vida vai acontecendo com mais leveza e você vai melhorando a cada dia. No ano passado, foi um ano que eu praticamente, em todas as minhas consultas com a minha psiquiatra, inclusive maravilhosa minha psiquiatra, deixo aqui registrado o meu agradecimento e o meu carinho por ela, a doutora Thaís Cury. Ela sabe, porque eu direto falo para ela o quanto ela é uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Porque sim, até a minha família hoje também é paciente, né, dela, e ela é realmente uma bênção. No ano passado, em todas as minhas consultas com a minha psiquiatra, praticamente em todas as consultas, ela me falava que eu estava em regressão quase que total da depressão e dos sintomas ansiosos. Em alguns momentos a ansiedade aparecia, mas era uma ansiedade assim, pontual, porque a gente sabe que a ansiedade ela faz parte da vida e é normal, tá? Mas a partir do momento que ela começa a atrapalhar as suas atividades do dia a dia, aí realmente precisa procurar ajuda, né? E quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa. Se você tá assistindo esse vídeo e nunca teve nada disso que eu tô contando, graças a Deus, né? Que bom. Mas só quem já teve depressão e ansiedade sabe o sofrimento que é para quem está passando por isso. Ninguém imagina, só quem passa. E assim, é algo que não dá para explicar, não é uma tristeza, nem sempre tem justificativa, nem sempre tem um motivo para falar assim, ah, você tá com depressão porque você tá passando por algum problema familiar ou de doença, não é isso. É algo realmente assim, químico, do cérebro mesmo. Não dá para explicar. E por que eu tô falando tudo isso com vocês? Porque infelizmente esse ano eu tive novamente um episódio depressivo e acompanhada, claro, com a minha psiquiatra e também com a minha psicóloga, que é também uma bênção na minha vida, eu já estou bem melhor, bem melhor. Me pegou de surpresa, né, porque, como eu disse, no ano passado eu estava quase que 100%, né, e a gente até conversava muito sobre tirar os medicamentos para viver outras fases da minha vida, né? Mas eu não imaginava que a depressão ia chegar esse ano de novo. E o diagnóstico de depressão, eu acho que de várias doenças, né? Mas eu tô falando hoje da depressão porque é a que tá mais recente, né? Na minha história. É um diagnóstico muito sofrido no sentido de que exige de você muita humildade, sabe? Muita humildade para aceitar ajuda. Quando eu falo aceitar ajuda, é aceitar ajuda em forma de amor da família, é aceitar ajuda em forma de presença, né, dos amigos e das pessoas que te amam, é aceitar ajuda em forma de oração. Inclusive, esse é um ponto que eu quero falar, que depressão não é falta de Deus, né? Nós temos aí muitos padres espiritualizados, inteligentes, cheios de fé e cheios do Espírito Santo que passam por essa dificuldade, né? E aceitar ajuda também de forma profissional. E tem que ter humildade porque a gente nem sempre quer tomar medicamento, né? Mas quando é indicado pelo médico, você precisa ter essa humildade de aceitar e de tomar o remédio direitinho, conforme a orientação. Porque eu conheço muitas pessoas, assim, no meu círculo de amizades e familiares que não aceitam a própria depressão. Ficam brigando uma vida inteira com ela e assim, ela nunca vai embora. Porque é aquela história do começo do vídeo, né? Quanto mais você briga,
mais ela te dá motivos para você enxergar ela. Então, maior vai ficando a angústia, a tristeza, a dificuldade de levantar da cama, porque eu acredito muito de que essas doenças, elas aparecem na nossa vida para nos ensinar. Tudo na vida da gente, né, gente? Tudo na nossa vida Deus permite por algum motivo. E eu tenho certeza absoluta que a depressão, nesse meu caso, o último, foi para me mostrar que eu preciso cuidar de mim, eu preciso ser mais amorosa comigo mesma, eu preciso me acolher mais, me respeitar mais os limites do meu corpo, da minha mente, do meu coração. E principalmente eu preciso ter a humildade de perceber que eu não sou a Mulher Maravilha. Eu não dou conta de tudo, eu não sou perfeita. Não posso imaginar que um dia eu vou chegar nesse patamar aí de perfeição, porque eu não vou, eu sou ser humano, eu tenho um monte de defeitos. É claro que a mudança da nossa vida, né, a mudança dos nossos planos em relação à residência do Gabriel, né, no vídeo anterior vocês souberam, né, que o Gabriel, meu marido, mudou de cidade, e claro que isso com certeza me afetou, porque o Gabriel, ele é, assim, a minha paz em forma de pessoa, o meu lugar preferido no mundo é sempre onde ele tá. O Gabriel, ele me devolve muito pra mim, porque o Gabriel é alguém que me respeita e me ama muito do jeitinho que eu sou, sabe? Então é claro que não ter ele aqui todos os dias comigo faz falta. Mas não acho que a depressão seja só por isso. Até conversando com a minha psicóloga mesmo e tudo mais, a gente chegou nessa conclusão, né? De que não é só assim, então as pessoas gostam muito de encontrar respostas racionais para coisas que não são tão racionais assim. Nada é tão simples, preto no branco, né? A vida não é exata, a vida ela é subjetiva, ela é cheia de nuances, né? De emoções, de pensamentos, de momentos, que nem sempre a resposta racional, por mais que pareça mais fácil, é a melhor. Eu tô falando tudo isso enquanto eu pinto aqui as minhas xícaras, porque às vezes, claro, na vontade de ajudar, as pessoas falam assim, então muda para Barretos, né? Muda para ficar morando junto com o seu marido. E não é assim, não é isso que vai resolver, porque não foi isso que me adoeceu, foi um conjunto de coisas. Como foi um conjunto de coisas, nada melhor do que ter a humildade de aceitar a ajuda medicamentosa, como é o meu caso, que eu tô sendo respaldada pela minha médica, especialista nesse assunto, então não adianta você querer ir num médico generalista para resolver questões psicológicas, né? Cada um no seu quadrado. A gente não vai arrumar o nosso pneu num chaveiro, vamos supor, né? O pneu é no borracheiro, resolução de chave de fechadura é no chaveiro. É só essa observação. Eu tô numa fase cuidando muito de mim, cuidando do meu interior, do meu coração, do meu intelectual, da minha alma, da minha espiritualidade. E o artesanato, ele entra justamente nisso, né? Porque o artesanato, ele não precisa de resposta. Eu não preciso de, de falar assim, para eu melhorar da depressão, eu vou fazer pintura em vidro, eu vou fazer crochê. Não é assim. Você pode simplesmente... Essa é a beleza do artesanato, né? Que é o motivo principal para conversar aqui com vocês. É isso que tanto me encanta e é isso que eu tanto tento passar para as pessoas no meu perfil e também nas minhas aulas em relação ao artesanato. É o quanto ele é democrático, ele é leve, ele é simples e tão complexo ao mesmo tempo. O quanto o artesanato é um espaço de presença, de troca. E quando eu falo troca, eu tô aqui, por exemplo, com a câmera sozinha, fazendo aqui meu artesanato, mas eu tô fazendo uma troca minha comigo mesma, sabe? Enquanto eu converso, faço essas pinceladas, nada perfeitas, mas com muito capricho, eu tô trocando os meus sentimentos, as minhas angústias, por coisas bonitas e coloridas. Então, é isso que o artesanato significa para mim.
E eu espero que um dia ele possa significar isso para você também, porque quem tem o artesanato na vida tem tudo, de verdade. Eu até me arrepio de falar isso porque no auge da minha angústia e da minha depressão nesses últimos tempos, poucas pessoas sabem que eu passei por isso, não abri para todo mundo, claro, porque quando você não tá bem e ponto, né? Não dá para você sustentar uma conversa, uma rotina, não dá, é muito complicado mesmo. Então poucas pessoas, só as pessoas mais próximas sabiam que eu estava passando por isso. E eu ainda estou em tratamento, né? Não tô 100% ainda, mas estou ficando. E nesse período eu fiquei muito pensativa, porque, de novo, a tendência do ser humano é tentar encontrar respostas fáceis e racionais para coisas não tão óbvias assim, né? Então eu cheguei até a pensar, mas por um momento muito rápido, mas eu levei isso para terapia, né? E também para as minhas orações pessoais, se de repente trabalhar com artesanato não estava estragando o fato do artesanato ser terapêutico para mim, né? Será que eu não estava deixando o artesanato pesado e algo por obrigação? Será que isso não estava me afastando da minha essência? Mas de uma forma muito rápida também, eu tive a resposta de Deus de que não é isso que era a questão, sabe? Porque trabalhar com artesanato, para mim, é claro que é um trabalho, é uma fonte de renda, né? Eu não faço só por hobby, eu faço realmente para ter um retorno financeiro, né? Disso tudo, enfim, é um trabalho como qualquer outro. Mas o artesanato, para mim, mesmo enquanto eu estou fazendo as minhas encomendas ou dando aula, ele tem esse lugar no meu coração, sabe? De que eu tô passando para o outro o bem que o artesanato faz para o meu coração. Ou através de uma peça que eu vendo, ou através de uma aula que eu gravo para o meu curso online. Porque se você não sabe, a gente tem o Clube da MA, que é uma plataforma onde você tem acesso a todas as minhas aulas gravadas, editadas, com muito capricho, tanto de costura criativa como de outros tipos de artesanato também. E então, assim, é uma forma, é um apostolado mesmo, né? É um propósito de Deus na minha vida, trabalhar com artesanato. Para ensinar mulheres a empreender com artesanato, porque sim, no Clube da MA nós temos uma parte só sobre empreendedorismo, precificação, sobre identidade criativa, sobre a parte de gestão, né, de um ateliê, independente se ele é de costura ou não. São 10 anos de experiência no artesanato que eu compilei, está tudo lá, disponível, tudo que eu aprendi ao longo de 10 anos mesmo, não só na parte teórica, não só na parte técnica do artesanato, mas principalmente na parte de comunicação, de marketing, de posicionamento do seu trabalho. Então, enfim, isso é motivo de muito orgulho para mim, trabalhar com artesanato e poder ensinar as pessoas a ter esse olhar que tanto me cura. A semana passada eu não estou trabalhando, né? Agora que eu voltei, mas não voltei porque eu estou 100%, eu voltei realmente porque foi necessário. Porque, como eu disse, quando a gente trabalha, a gente tem responsabilidades, né? A gente tem compromissos e enfim. Mas eu tô bem melhor, graças a Deus, até por isso que eu voltei a gravar aqui pro YouTube, né? Mas o que eu quero falar é que na semana passada eu fiquei a semana toda lá em Barretos com o Gabriel, né? Justamente para ficar pertinho dele, para descansar, para me permitir descansar. E isso tudo que eu tô conversando com vocês foi o que eu refleti nessa uma semana, estando longe do ateliê e sem compromisso nenhum com o artesanato como profissão, né? E aí eu percebi isso tudo que eu tô falando para vocês, que o artesanato, ele tem um poder divino tão grande, que ele transcende qualquer rótulo. O artesanato, ele não cabe em rótulo. O artesanato, ele não cabe em caixinhas,
Não dá para você ser artesã como profissional e no final de semana você não querer ver artesanato, porque afinal, final de semana serve para descansar e o artesanato é o seu trabalho. Quem ama artesanato mesmo, como eu, e eu sei que tem muita gente que ama, vai me entender. E eu quero, por favor, que você coloque aqui embaixo para eu não me sentir tão sozinha. Mas eu tenho certeza que outras pessoas sentem a mesma coisa que eu. O artesanato, ele preenche a alma da gente de uma forma que não dá para você deixar numa caixinha, não dá para você deixar só numa rotina de trabalho durante a semana, não dá para você fechar a gaveta das suas tintas, das suas coisas, né, da sua máquina de costura, desligar a sua máquina de costura e deixar para lá. A gente respira artesanato, a gente enxerga artesanato em tudo. Eu, por exemplo, eu tomo banho e eu tenho ideias de artesanato, pra vocês terem uma noção. Assim, eu tô na missa e às vezes eu tenho uma ideia de artesanato que eu tenho que pegar meu celular e anotar só para eu não esquecer na hora. Tamanho o espaço que a arte, através do manual, tem na minha vida. E essa semana que eu descansei, serviu muito para isso, sabe? Para eu, de uma vez por todas, apropriar a minha identidade como artesã e perceber que é uma grande bênção ser artesã, mas é também um exercício de autocuidado. Então, esse momento que eu estou aqui com vocês gravando, é claro que hoje o conteúdo digital também é meu trabalho, então eu estou gravando, eu estou trabalhando, mas esse tipo de artesanato que eu estou fazendo aqui, ó, eu não tenho compromisso nenhum com ele. Eu não vendo isso aqui, eu não tenho compromisso de ser perfeito, apesar do meu perfeccionismo querer que ele fique muito bonito, né, esse tipo de artesanato, que é uma pintura em vidro, eu sinceramente gostaria que ele ficasse lindo, igual às referências que eu pego no Pinterest, por exemplo. Mas assim, eu não sou boa com pincel, essas são as quarta peça que eu tô fazendo, então assim, eu não tenho experiência, eu não tenho ninguém me ensinando, eu não tenho professora, eu realmente estou assim, tentando aprender, mas de uma forma sem compromisso. E eu acho que é isso que eu estava perdendo e eu preciso resgatar. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, para te falar que, apesar do artesanato talvez hoje ser sua fonte de renda, você tem que se permitir fazer artesanato também por amor, também para relaxar, também para, nem que se for para jogar dinheiro fora, né? Vamos supor que essa tinta aqui que eu comprei não deu certo, eu vou desistir. Sabe, eu não investi muito nisso aqui, isso aqui também não, ó, comprei baratinho na lojinha. Então, assim, se permitir, sabe, errar, se permitir fazer torto e ter que apagar, se permitir fazer algo no seu tempo. Então, com certeza, eu tenho encomendas no ateliê e, como eu disse, nós temos uma reputação a zelar mesmo, né? Foram muitos anos construindo a nossa marca do ateliê, então nós temos clientes que confiam no nosso trabalho há muitos anos e eu tenho total clareza e responsabilidade para dizer que, com certeza, eu tenho encomendas para fazer lá no ateliê. Até poderia estar lá, sinceramente, adiantando essas encomendas, né? No entanto, eu tenho consciência dos prazos para entrega dessas encomendas. Eu sei que eu vou costurá-las, vou entregar com tranquilidade, mas eu decidi hoje de manhã ficar aqui em casa fazendo isso aqui e eu acho que é justamente isso que estava faltando em mim, sabe? Me permitir mais, respeitar o meu tempo, respeitar o meu espaço, não colocar tudo em uma rotina cheia e lotada. Talvez você que está assistindo esse vídeo até precise de uma rotina para se sentir bem e organizada, mas eu, Maria Laura, é claro que eu tenho que ter uma rotina e organização, mas é algo meu. Eu tenho essa necessidade de ter um ócio, de ter um tempo à toa. O quanto é importante nós, mulheres, casadas ou não, independente da sua idade, que a gente se permita ter esse momento ocioso. Independente se você vai fazer crochê, artesanato, se você vai tomar um café com uma amiga, ou se você vai no cinema sozinha, ou se você vai no centro olhar as vitrines à toa e nem entrar em nenhuma loja, se permita ter esses momentos
sem culpa, porque eu até sempre tive esses momentos, eu nunca abri mão deles, sinceramente. Ultimamente, eu mesmo na correria, eu sempre achava um tempo para passear, para fazer alguma coisinha que eu gosto. Mas eu sempre me sentia culpada, eu sempre achava que eu devia estar fazendo a obrigação, o socialmente aceito, né? Mas na verdade, quando você adoece, você percebe que não existe socialmente aceito, não existe o que você deveria estar fazendo. É claro, mais uma vez, você tem as responsabilidades, mas você também tem que se permitir ter os seus direitos, né? O seu descanso, o seu momento de relaxar, o seu momento de se conectar consigo mesma. E nada mais me conecta tanto comigo mesma quanto o artesanato. Então é isso, foi realmente assim um vídeo para abrir o meu coração e também para dividir um pouquinho da minha história com você e te lembrar para você se permitir fazer aquilo que faz o seu coração brilhar, preencher e transbordar, assim como o artesanato faz com o meu coração. Um super beijo, te espero lá no Instagram. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, vamos conversar, vamos partilhar. Envia para uma amiga ou para alguém especial que precisa ouvir isso hoje e lembrar o quanto cuidar de si mesma vai além de fazer uma unha ou comprar uma roupa nova. Às vezes cuidar de si mesma é ficar uma manhã sentada junto com os seus santinhos enquanto você reza, você ouve um louvor, fazendo nada. Sem obrigação nenhuma, mas algo que preenche o seu olhar e o seu coração. Um beijo, não deixa de se inscrever aqui no canal para que eu volte a postar mais vezes e mais vídeos como esse aqui. Fiquem com Deus e até mais!